Olá pessoal, tema importante hoje, Tribunal Penal Internacional. Dos inúmeros posts que eu já coloquei, aliás, lendo os textos que eu disponibilizei no meu blog, vocês já entenderam a gênese do Tribunal Penal Internacional, o seu instrumento de criação, o Estatuto de Roma, características, estrutura, competência. Neste vídeo eu quero explorar com vocês 3 aparentes conflitos entre a Constituição Federal e o Estatuto de Roma. São conflitos, repito, meramente aparentes. Primeiro, quando eu comparo o artigo 5º, inciso romano 36 da Constituição Federal e o artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto de Roma. O artigo 5º, inciso romano 36 da Constituição Federal, garante a todos respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. O que me interessa agora é a coisa julgada. Isso significa que se eu sou processado, julgado, absolvido ou condenado, essa decisão, tornando-se definitiva, os seus efeitos sofrem a qualidade da coisa julgada material. Vejam, é uma garantia nossa contra o Estado. Mas nós sabemos que as liberdades públicas, inclusive essa garantia da coisa julgada, não é absoluta. Admite exceções. E é exatamente neste espírito de exceções, é neste espírito de relativização das liberdades públicas, que o artigo 20, parágrafo 3º do Estatuto de Roma, anuncia que o Tribunal Penal Internacional vai, sem dúvida, em regra, respeitar a coisa julgada, até para evitar o bis in idem. Mas, excepcionalmente, a depender do caso, ele não vai se curvar para a coisa julgada no Estado parte. Ele vai processar novamente o mesmo fato, julgá-lo e aplicar as suas penas. Vamos imaginar, a título de exemplo, um chefe de governo de um Estado parte do Tribunal Penal Internacional. Ele praticou um grave crime contra a humanidade. O seu Estado passa a processá-lo, julgá-lo, porém, ao final, em razão de manipulação de provas, tráficos de influência, etc., esse chefe de governo é absolvido. É claro que o Tribunal Penal Internacional não vai se curvar para a coisa julgada advinda dessa decisão. Uma decisão que, na verdade, é um manto de impunidade. Então reparem que as exceções à coisa julgada previstas no Estatuto de Roma são exceções totalmente coerentes com as exceções às liberdades públicas, à garantia da liberdade pública que o nosso ordenamento jurídico já reconhece. O segundo aparente conflito, ele nasce quando comparamos o artigo 5º, incisos 51 e 52 da Constituição e os artigos 89, parágrafo 1º e 102 do Estatuto. A Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, incisos 51 e 52, acaba tratando das vedações à extradição. Quais são as hipóteses em que se veda a extradição? Extradição, isso tem que ser lembrado, é a entrega de alguém para um outro Estado igualmente soberano, processá-lo e julgá-lo de acordo com as suas leis no seu tribunal. É o Brasil entregar alguém para a Alemanha para que esse alguém seja processado de acordo com a lei alemã num tribunal alemão. Isso é extradição. O Brasil anuncia desde logo que jamais realizará a extradição de um brasileiro nato. Jamais vai entregar para o tribunal alemão um brasileiro nato para que lá seja processado e julgado. Se eventualmente esse brasileiro nato praticou um crime na Alemanha, em contrapartida nós garantimos à Alemanha que ele será processado e julgado perante o nosso tribunal, de acordo com a nossa lei. Também o Brasil anuncia que, em regra, não vai extraditar brasileiro naturalizado, salvo nos casos trazidos na própria Constituição. E o Brasil anuncia que também não vai admitir extradição do estrangeiro quando o crime imputado é político ou de opinião. Então, em resumo, extradição é a entrega de alguém por um Estado para outro Estado. Isso o Brasil não admite quando se trata de brasileiro nato, naturalizado em regra, e estrangeiro quando o crime a ele imputado é político ou de opinião.
O artigo 89, parágrafo 1º do Estatuto de Roma, diz que o Tribunal Penal Internacional pode provocar o seu Estado parte a entregar alguém acusado de grave crime contra a humanidade para o tribunal. Será que o Tribunal Penal Internacional pode provocar o Brasil a entregar um brasileiro nato? Será que essa entrega pode ser de brasileiro nato ou naturalizado? Pode. Isso não é extradição e nem se confunde com o Instituto. Eu falei para vocês que a extradição envolve dois estados igualmente soberanos, Brasil e Alemanha. O que o artigo 89, parágrafo 1º e 102 do Estatuto de Roma estão querendo é a entrega dentro de um espírito de cooperação internacional que não envolve estados igualmente soberanos. Envolve o Estado soberano Brasil e o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, estatuto que o Brasil ratificou e reconheceu a sua legitimidade. Então vejam como os institutos não se confundem. O Brasil, quando entrega um brasileiro, ainda que nato, para o Tribunal Penal Internacional, não está extraditando. O Brasil não está entregando esse brasileiro para um Estado igualmente soberano. O Brasil está entregando esse brasileiro para um Tribunal Penal Internacional, um organismo internacional criado por um estatuto que o Brasil ratificou, reconhecendo a sua legitimidade. E, por fim, o último conflito aparente. O Brasil, no artigo 5º, inciso romano 47, ele proíbe prisão perpétua. Porém, o Estatuto de Roma, no artigo 77, parágrafo 1º-b, autoriza, admite, prevê como consequência jurídica legítima a prisão perpétua. O Brasil proíbe, o Estatuto de Roma permite. E agora? Conflito meramente aparente. Quando o Constituinte brasileiro proíbe prisão perpétua, é uma proibição para o nosso legislador. É uma proibição endereçada para o legislador interno. O Congresso brasileiro não pode criar crime com prisão perpétua. Não pode. Jamais o nosso poder constituinte quis ou poderia conformar o legislador estrangeiro ao legislador internacional. O nosso Congresso está proibido de criar prisão perpétua, mas o legislador internacional pode, não só pode, como fez no artigo 77 do Estatuto de Roma. Vejam, então, se o Brasil for provocado a entregar alguém para o Tribunal Penal Internacional, esse alguém pode ser brasileiro nato e pode, inclusive, sofrer prisão de caráter perpétuo. Então, reparem que eu tratei no vídeo de 3 questões importantes ligadas a Estatuto de Roma e Constituição Federal e um conflito aparente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso grupo de estudo de hoje. Aguardo vocês domingo que vem.